Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, por gentileza, abram as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus, conforme o registro de Marcos, capítulo de número 10. A partir do versículo 46, trata-se de um texto muito conhecido, mas eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46, o texto sagrado diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, dizendo: chamem o homem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele está chamando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: homem, o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver novamente, que eu torne a ter visão, que eu tenha vista. As traduções se diferenciam. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Podei vos assentar. Eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui nessa congregação, nesse campo de trabalho. E segunda-feira eu estou retornando para a minha cidade, para a minha casa, mas eu posso dizer que esses dias que tenho passado aqui nessa cidade, eu tenho sentido dois calores. Um calor terrível lá fora, mas um calor grandioso entre os irmãos. O amor de Cristo, o relacionamento daqueles que estão marcados pela presença do Cristo da cruz. Isso tem sido muito presente e são marcas que são muito distintas dos irmãos nordestinos aqui do estado do Maranhão. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adelmir Marinho. Fiquei lutando aqui na cabeça porque é muito próximo do nome do meu irmão. Quero agradecer, pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor. E é um privilégio estar aqui com os irmãos. Meus irmãos, eu não quero perder tempo com isso, mas para mim é muito importante apresentar algo aos irmãos. Deus me deu a oportunidade e o privilégio de escrever. E eu escrevi um livro que tem contribuído com a igreja por onde eu tenho passado
e pela graça de Deus já alcançado a nossa nação. O livro é Pregação Cristocêntrica. Não se trata de um método de pregação, mas de um grande dever do mensageiro, que é apresentar Jesus à igreja do Senhor Jesus na terra. A maior contribuição que nós podemos oferecer à sociedade é a mensagem de Jesus. Esse livro eu tive o privilégio de ter o prefácio do pastor e mestre Elias Torralbo. Esse livro também é recomendado no perfil pessoal do pastor Eliseu Rodrigues. Nós fizemos uma live no perfil dele sobre esse livro, está lá no perfil dele. Você que usa o Instagram, no IGTV, muito visualizado pela glória e para o louvor do nome do Senhor. Como que você vai fazer? Eu só tenho ali aproximadamente 30 livros e eu não quero levar nenhum embora. Eu quero que você seja abençoado. Ele custa R$30. Você me abençoa e eu te dou um livro de presente, amém? Irmãos, o texto que ora acabamos de ler, ele apresenta-nos uma pequena perícope, ou seja, um pequeno trecho, mas muito conhecido. Quem nunca cantou algo acerca do cego de Jericó, quem nunca ouviu uma mensagem acerca desse personagem propriamente dito. É claro que há aqui também um problema textual, porque Mateus fala de 2 cegos, Lucas diz que foi na saída da cidade, e Lucas fala que foi na entrada da cidade, Marcos fala que é na saída da cidade que todo esse episódio é caracterizado. Meu propósito não é desvendar aquilo que até mesmo os escritores não tiveram essa urgência de explicar, mas a partir desse texto bíblico, aplicar uma palavra ao seu coração, porque eu creio que nós estamos aqui nessa noite para ser ministrados e edificados pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus está indo em direção à grande cidade de Jerusalém. É a última vez que Jesus fará esse trajeto. Ele está a aproximadamente 30 quilômetros daquilo que nós chamamos de entrada triunfal, o último momento que ele entraria em Jerusalém. Ele vai entrar sendo reconhecido e aplaudido, mas dias depois, a mesma multidão que gritou Hosana é a multidão que gritará veementemente: crucifica-o. Mas eu quero destacar esses versículos que lemos, caracterizados pelo momento em que Jesus entra na aldeia chamada Jericó. Entenda que Jericó aqui se trata de 2 cidades. A primeira, destruída, fruto de uma palavra do próprio Deus. Josué capítulo 6, versículo 20 e versículo 21, diz claramente: a cidade de Jericó foi derribada, e todo aquele que levantar essa cidade será maldito de Deus e maldito dos homens. Todo aquele que habitar em Jericó será caracterizado por essa sentença. Mas há algo que se destaca. A história diz que Herodes constitui o seu palácio de inverno diante da cidade destruída de Jericó. Poucos metros à frente, ele constrói o seu palácio de inverno, e fica conhecida agora a nova Jericó. Mas entenda que, se tratando de Jericó, há um peso e uma sentença no que se diz respeito à própria palavra de Deus.
Em outras palavras, Herodes faz o que não era para ser feito, porque há uma palavra liberada, e essa palavra não foi liberada politicamente por nenhum rei da terra. Essa palavra foi liberada pelo próprio Senhor. Mas há algo interessante. A Bíblia diz que Jesus, fazendo os seus caminhos de indas e vindas no processo do seu ministério, passando pelas pequenas aldeias, pelas grandes cidades, em 3 anos de ministério, ele passou aproximadamente por um número de 200 cidades, entre cidades grandes e cidades pequenas, entre vilarejos e aldeias. Mas há algo interessante, é a única vez que ele vai passar por Jericó, porque tratando-se da rota para Jerusalém, tratava-se de uma rota que quem gosta de geografia bíblica sabe que eu não estou falando nenhum equívoco. Tratando-se da grande Jerusalém, todos os caminhos rumavam a Jerusalém, destinava-se. O que é interessante é que para entrar em Jericó, geograficamente falando, Jesus deveria fazer um desvio na sua rota. Jesus deveria mudar o sentido do seu caminho, entrando em Jericó. E há algo interessante, ele não simplesmente entrará em Jericó, ele passará ali um tempo, porque é dentro de Jericó que tem um homem escondido atrás de uma figueira, em cima de uma árvore, escondido pelas folhagens, porque ele não queria ser percebido pela posição que ele detinha. Se tratava de Zaqueu. A Bíblia diz que, como não se bastasse ele ser percebido, a Bíblia diz assim, que Jesus ainda o chama pelo nome, sem ninguém dizer o nome a ele, porque ele não precisa conhecer o seu RG, ele conhece a sua identidade, ele conhece quem você é na sua própria essência. Jesus o chama pelo nome. Primeira surpresa, Jesus o viu. Segunda surpresa, Jesus o chama pelo nome. Terceira surpresa, Jesus diz para ele: eu vou ficar dentro da sua casa, eu vou passar a noite lá. Quarta surpresa, Jesus diz para ele: eu vou salvar você e a sua casa. Então, o que significa que Jesus fica ali por um período. E o escritor Marcos diz que Jesus está saindo da cidade, o que possibilita entender que se tratava das duas Jericó, e Jesus está logo no meio disso tudo. E quando ele está saindo daquela cidade, alguma coisa começa a ser destacada no texto. Entenda que toda cidade pequena, ela era construída de forma quadrada, literalmente. Tinha-se um grande portão de entrada, cartão postal, mas uma porta inferior, no que se diz respeito à saída. E nessa porta, eu estou citando algo que não foge daquilo que o texto nos propõe, para que uma mensagem seja aplicada ao seu coração. Essa porta de saída, ela tinha alguns frequentadores. Quem eram? Os mendigos, os homens que tinham problemas, as pessoas que eram descaracterizadas do convívio e do relacionamento. É nessa porta que eram colocados aqueles que nós chamamos de marginalizados, escanteados, os que não recebiam convites diretos para os grandes acontecimentos. Naquele dia, ninguém avisou que teria um grande episódio dentro daquela cidade.
porque sempre era avisado os dias que Herodes passava, e nos dias que Herodes passava, a cidade era completamente limpa. E entenda que limpa aqui é não tendo ninguém que pudesse impedir o trânsito de pessoas, no que se diz respeito a pessoas descaracterizadas. Elas não eram nem convidadas. E isso se trata e nos permite pensar que as pessoas que tinham problemas, elas nem ficavam ali. Só que naquele dia tem algo diferente, porque Jesus ficou dentro da cidade, conheceu a cidade, ele entra com 12 discípulos, e quando ele está saindo da cidade, a Bíblia diz claramente que uma multidão está o acompanhando. Ou seja, num único dia, ele entra com 12 e causa uma revolução naquela aldeia, ao ponto de que ele entra com 12 e sai com uma multidão o acompanhando. Porque por onde ele passava, o evangelho era pregado, os sinais eram manifestados, o reino de Deus era reconhecido, e por isso as pessoas se inclinavam, se rendiam à mensagem que ele ensinava. E essa mensagem era a mensagem do evangelho, uma mensagem aparentemente simples, mas é a mensagem da sua salvação, é a mensagem da minha salvação, porque através do evangelho o homem conhece o plano redentivo de Deus. Então essas pessoas começam a frequentar o caminho, começam a frequentar aquela multidão, fazendo aquele caminho junto com Jesus. Só que aquele caminho que já tem gente falando demais, já tem gente gritando demais, já tem gente entusiasmada demais. Por quê? Porque Jesus está passando, e onde ele passava alguma coisa acontecia. Ontem Zaqueu era ladrão, hoje Zaqueu já é crente, dizendo assim: quem eu roubei, eu estou completamente decidido a cumprir o que deve ser cumprido. Eu vou pagar, eu vou padecer o que eu precisar padecer, porque eu encontrei com ele. É uma surpresa para a cidade. Zaqueu não vai lesionar mais ninguém. Então a multidão estava ali dizendo: glória a Deus, ninguém vai roubar os nossos impostos. Ele conseguiu mudar a trajetória e a vida de Zaqueu. Se ele conseguiu mudar um homem que tinha por prazer roubar, prejudicar pessoas pelo seu próprio prazer, o que dirá de nós? Então vamos segui-lo, vamos acompanhá-lo. É isso que a multidão passa a fazer. Ela passa a acompanhar os últimos passos de Jesus dentro daquela cidade. Mas pense comigo, se tratando de uma cidade quadrada, bonita, projetada, Jesus poderia conhecer e voltar pela mesma porta. Só que de repente ele resolve naquele dia não dar voz de comando: limpa a cidade, tira os mendigos e os doentes do caminho. Ele resolve ir fazer o trajeto correto. Entrou pela porta de entrada e vai saindo pela porta da cidade. Só que lá na porta da cidade tem um monte de gente deficiente. Lá na porta da cidade tem um monte de gente que está marginalizado no caminho. Tem um monte de gente que não podia estar ali próximo das aglomerações. Eles necessitavam estar afastados porque não podiam ter relacionamentos interpessoais, proximidade. Só que Jesus não está preocupado. Sabe por quê? Porque a graça não desassocia a pessoa, a graça aproxima. É a religião que desassocia as pessoas, mas a graça é uma corda misericordiosa
que foi lançada para mim e para você. Um dia marginalizado à beira do caminho, um dia marcado pela deficiência e pelo problema, mas o manso Nazareno, ele veio na nossa direção, ele veio caminhando nos nossos caminhos, ele veio fazendo o mesmo processo que eu e você já fizemos, mas com uma única mensagem: a mensagem de reconciliar o homem que havia se perdido dentro do Éden. Se o homem estava distante, ele vem para aproximar. Olha o que está escrito em aos Efésios capítulo 2 e versículo 12, a Bíblia diz que toda parede de separação foi derribada. Não tem nada que impede que eu e você nos relacione com Ele, porque Ele veio exatamente para isso, para reconciliar o nosso relacionamento com o Pai. Você não deve nada para o diabo. A nossa dívida foi marcada pelo nosso pecado com o Pai. O homem é tirado do jardim porque pecou. O pecado causa separação entre Deus e o homem. Então Jesus vem e se coloca no meio e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Será que você pode adorar? Eu sei que com máscara é difícil, mas será que você pode glorificar a Deus? Eu sempre digo que a adoração que você traz ao templo, ela não combina com a sua casa. Você tem que entregar no templo, porque lá em casa você canta os hinos da harpa, os louvor, lê o salmo, mas aqui você veio para adorar. Você não veio para dar nota, você não veio para dizer quem canta melhor do que o outro, se esse fala melhor do que o outro, se o português daquele é gramaticalmente correto, se ele sabe concatenar os argumentos. Irmão, aqui não é lugar para isso. Aqui não é Raul Gil procurando calouros. Aqui é lugar de adorar a Deus. Aqui é lugar de se entregar mesmo e dizer que nossa vida, oh, glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus está em direção ao caminho, e no meio do caminho ele começa a ouvir uma voz, porque Jesus não é indiferente. Indiferente é gente que come arroz e feijão como eu e você. Ele não é indiferente. Ele começa a caminhar e tem um grito no meio da multidão. Não é qualquer grito, é uma adoração, é uma expressão da alma naquele momento. É ele se jogando, obrigado, é ele se jogando a última oportunidade e dizendo: talvez eu não tenha outra, e não teria mesmo, porque dali ele entrou em Jerusalém, de Jerusalém ele foi para o Monte do Calvário, do Monte do Calvário ele abriu os braços, morreu, reconciliou a humanidade e te salvou. Era a última oportunidade que aquele homem tinha. E algo interessante, ele é cego, mas não é surdo. Está acontecendo algo, e ele é do tipo de crente assembleano do pé roxo. Ele vem para o culto e fica ligado com o que está acontecendo, porque crente assembleano é desse jeito. Irmão, a gente não está preocupado com a abelha, a gente não está preocupado com o mosquito, com a pandemia, não. A gente está preocupado se Jesus está passando. A gente está preocupado se ele vai passar, porque quando ele passa, alguma coisa pode acontecer. Quando ele passa, a pandemia vai embora, o mar se acalma, o vento tem que ir embora. É dele que nós precisamos. Oh, glória! Deixa eu segurar aqui, que senão eu ligo o 220 aqui e não volto mais. Aleluia! A Bíblia diz que de repente, no meio da multidão, começa um grito. Eu disse que não é um grito, é uma adoração. Ele começa a dizer assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Compare com a multidão está gritando. Quem está passando? O Nazareno.
Mas no meio da multidão tem alguém que é diferente, assembleano. Ele está gritando, filho de Davi. Está todo mundo dizendo, Nazareno. E ele está dizendo, filho de Davi. Nazareno. E ele está dizendo, filho de Davi. Perceba que esse chamamento, oh glória ao nome do Senhor, é o que fará, oh glória, Jesus naquele momento literalmente, meu pastor, parar. Porque adoração é algo que prende o nosso Senhor. Você quer chamar Jesus para o culto, irmão? Você não precisa de metodologia, não. Você quer chamar Jesus para o culto? É claro que o som aqui é maravilhosamente bom, tudo aqui é muito bonito. Mas você quer chamar Jesus para o culto? Adora Ele para você ver, glorifica Ele para você ver. Eu não vim aqui para ver se o seu sapato é mais bonito que o meu, se a sua saia é mais bonita que da outra irmã, não. Eu vim aqui porque eu quero atrair a presença dEle, e atraindo a presença dEle, Ele desce, e quando Ele desce, coisas espirituais, bênçãos sem medidas são liberadas. Aleluia. Ele começa, filho de Davi, filho de Davi, oh glória. E a multidão está falando, é o Nazareno. E no meio da multidão tem alguém que está dizendo, cala a boca. Mas o texto diz claramente, eu gosto disso aqui, estão mandando ele calar a boca. E eu não vou dizer para você receber carro, eu vou dizer para você, recebe graça, porque é de graça que você precisa, porque a graça te basta, e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia. Oh glória, misericórdia, misericórdia. Tem misericórdia do pregador. Ele está gritando, ele está gritando, ele está gritando, e de repente aquele grito começa a ganhar força. Na multidão não, no céu. Aleluia. Ele começa a gritar, e aquele grito vai atravessando todas as fronteiras do tempo. Aquele grito vai atravessando toda a multidão de problemas, toda a deficiência que o impossibilitava de tocar, de estar próximo, e ele vai gritando, 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 ao ponto que a Bíblia diz assim, e Jesus parou. Só sobrevivente, irmão, sabe do que eu estou falando. A Bíblia diz que ele parou, aleluia. Ele não parou porque alguma autoridade o chamou. Ele parou porque um mendigo cego, descaracterizado e desassociado, mexeu com quem ele era de verdade. Aquele cego, mendigo, ele tinha de dinheiro, mas ele tinha uma adoração naquele dia, que ele mexeu com a essência de Jesus, porque ele, sem ver, sem enxergar, ele viu mais que a multidão toda. Você consegue conectar isso aqui? Você consegue fazer essa conexão? Ele enxergou mais que a multidão, mas ele é cego. Por quê? Porque ele foi o único que viu Cristo como o Messias prometido. Quando ele diz filho de Davi, ele estava dizendo assim: Senhor, Tu és aquele que é da profecia. A profecia diz que o trono de Davi não seria desocupado. A profecia diz que da geração de Davi viria o Messias. O profeta Isaías disse: realmente existe em você essa matéria, irmão, má,
ruim, essa matéria que a verdade é uma só, estava sentenciada à morte eterna. Mas não esqueça que Ele é o Senhor da nossa vida, e foi Ele que te formou para a glória dEle mesmo. Aí Ele chega, diz, vai chamar. Quando chegam lá para chamar Ele, diz assim: levanta. Ele está chamando, a Bíblia diz assim que ele deu um salto, na mesma hora, pegou a capa, que alguém diz assim que era o pecado, irmão, não sei se era, diz que é capa, pano, só que aquela capa tinha algumas coisas, naquela capa as pessoas depositavam as providências, naquela capa nos dias de frio, ele se acalentava. Aquela capa na verdade é mais um recurso que ele tem. Mas quando Jesus chama, companheiro, os recursos da terra não servem para nada. Quando Jesus chama, desprende do que é do mundo, desprende das providências da terra, porque o que vem da mão de Deus é perfeito, o que vem de Jesus é melhor, o que vem de Jesus é melhor. Na mesma hora ele pega a capa e jogou, e foi ter com Jesus. Olha o que o texto diz. Ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e chama ele de cego. Não, Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Mais uma vez Jesus não manifesta a deficiência dele, porque Jesus te conhece por aquilo que você é. Jesus te conhece por aquilo que você é. Vamos falar a verdade, problema é o que a gente mais tem. Irmão, se fosse caracterizar a escolha, eu não estaria aqui. Pela escolha e pela seletividade dos homens, eu duvido que eu passava daquela porta para dentro. Olha o modelo. Mas quer saber? Ele nos escolhe melhor. Ele não tem critérios como os homens. Ele tem dias que ele vira a fila, o último lugar é o primeiro, porque ele troca a mão, ele coloca a mão direita na cabeça de quem está na esquerda, a esquerda na cabeça de quem está na direita. Ele troca as mãos para abençoar. Ele não tem protocolo, ele quebra o protocolo, porque ele tem um único propósito: te salvar e te colocar de joelho para reconhecer que ele é o Senhor. O que queres que eu te faça? Olha a resposta desse homem. O texto grego diz que ele usa a expressão bleposai. Ele está dizendo assim: eu quero retornar, eu quero regressar, eu quero ser o que já fui. Oh, coisa poderosa. Ele está dizendo para Jesus assim: me possibilite ser o que já fui. O que o texto nos permite pensar, que ele não nasceu cego, ele se tornou. Mas deixa isso aí para quem gosta de especulação, vamos ficar com a palavra. Ele está pedindo para Jesus: me faça voltar a ser o que eu já fui. Sendo cego, mendigo, ele não pode participar do culto e da celebração. Quando ele diz: filho de Davi, me retorna a ser o que eu já fui, ele não está preocupado com dinheiro, ele não está preocupado com a terra, ele está preocupado única e exclusivamente com o lugar da adoração. Ele está dizendo assim: me põe novamente na história, porque eu quero voltar para o centro da adoração, para reconhecer que tu és o Senhor de tudo, e que tu és o Messias prometido, e que tu não viria, tu veio. Glória ao nome do Senhor. Ele diz para Jesus: eu quero voltar a ver. Aquele homem podia pedir qualquer coisa, ele era mendigo, ele podia pedir qualquer dinheiro, qualquer contribuição, mas quando ele diz isso, ele chama a atenção de Jesus. Ele pede para ser curado, e Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. Desconexo, nada a ver. Quero ver. Jesus está dizendo: vai, a tua fé te salvou. Jesus identificou fé nele. O que Jesus
Jesus estava dizendo para ele se você tem fé, se você crê verdadeiramente e a sua fé for exercida, caminhe, porque vida cristã é um caminho. Vida cristã é um caminho que começou com Jesus e vai terminar nele. Então Jesus está dizendo: continua, a tua fé te salvou. Aí olha o que a Bíblia diz: e vendo, ele passou a seguir Jesus pelo caminho depois que ouviu, e passou a ver, porque ele decidiu andar com Jesus. Quem anda com Jesus, tudo que é do reino será acrescentado quando ele é a nossa prioridade. Coloca Jesus na frente, decida andar com ele, que as bênçãos do reino te alcançarão. Bendito é o nome do Senhor. Com a permissão do nosso pastor, se coloque em pé em nome de Jesus. Está vendo esse menino aqui que você nunca viu na vida? Eu disse que eu sou um sobrevivente, irmão. Eu não posso não falar isso. Um dia os médicos disseram para o meu pai e para a minha mãe: a minha mãe já descansa no Senhor. Mas um dia os médicos disseram para os meus pais: 3 anos em cima de uma cadeira de roda, 5 anos para voltar a falar, e a voz é essa aqui mesmo. É por isso que tem hora que é até engraçada. Mas os médicos disseram assim: não volta a andar, não volta a falar. Eu tive um processo chamado dermatomiosite crônica. Eu tive toda a minha musculatura comprometida. Uma criança normal com esse corpinho atlético que você está vendo, em menos de 2 meses eu estava em cima de uma cama de hospital, no Hospital Policlin em São José dos Campos. Eu não preciso inventar testemunho para emocionar ninguém, mas eu quero que você glorifique a Deus comigo. Os médicos disseram: não vai andar, não vai falar. Se levantar, se sair desse processo, vai ficar em cima de uma cama, não terá os movimentos novamente, tudo comprometido. Mas o manso Nazareno que chamou Bartimeu, ele também me chamou e disse: Emael, levanta, porque tu vai pregar a minha palavra. Os médicos disseram: não anda e não fala mais. Irmão, já passou 20 anos, eu estou aqui em Imperatriz para dizer para você: ele tocou no meu corpo, eu estou falando, estou andando, porque ele faz. Tem dia que a voz me deixa na mão mesmo, tem dia que é pato rouco, mas é essa voz aqui que ele está usando para dizer para você: o filho de Davi, ele tem misericórdia. O filho de Davi tem misericórdia, ele está entre nós. Se você tem palavra que o adore, libere para ele nessa noite. Se você tem palavra de elogio para ele, diga a ele glória, diga a ele glória. Há uma presença entre nós. Há uma presença entre nós. Eu não posso pedir para você abraçar, eu não posso pedir para você tocar, eu nem pedi para você olhar para o lado, mostrar a língua, eu não pedi para você fazer nada até agora. Mas levanta uma das suas mãos ao céu agora e diga como Bartimeu: filho de Davi. Não, irmão, diga como crente assembleano: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu vejo que Jesus nessa noite, ele parou aqui nessa congregação e ele está dizendo: eu estou tocando a tua casa, eu estou tocando a tua família, eu estou renovando a tua vida. Glória ao nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Espírito Santo, pela oportunidade de conhecer os meus irmãos. Eu te agradeço pela vida do teu servo. Eu te agradeço por cada um dos crentes que estão aqui nessa noite. Como Bartimeu, nós estamos, ó Pai, na multidão da vida gritando: tem misericórdia de nós, porque nós sabemos que tu és o único que pode parar.
Obrigado, porque tua presença é tudo que nós temos. Nós não precisamos de mais nada, nós temos o Senhor. Continua abençoando os meus irmãos. Esse é o meu pedido, meu agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Ore por mim. Até uma próxima, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Que palavra edificante. Nesta noite nós recebemos aqui